Olá, Habibits! Sejam bem-vindas ao segundo episódio do nosso Shake Flix. No episódio de hoje, nós vamos falar de saúde, segurança e, claro, o universo árabe também. Mas, eu quero jogar aqui a pergunta para vocês. O Brasil é para os fortes. Você concorda com isso? Por que o Brasil é para os fortes? Porque o golpe sair cai quem quer? Você acha que todos nós estamos livres ou vulneráveis a cair em golpes? É isso que nós vamos falar um pouquinho. Então já aproveita para se inscrever aqui no canal, já dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo, porque com certeza nesse exato momento tem alguém do seu ciclo social próximo a você que pode estar caindo em golpes. Vamos lá. Então, no episódio de hoje, vamos contar com a neuropsicóloga, a Sueli, que está aqui com a gente. Muito obrigado, tá, doutora, pela sua presença. Histórias reais também do dia a dia, que vai ser interpretada pela nossa atriz também e psicopedagoga, né? Sim. A Soninha. E também aqui nosso mestre em artes marciais, que é o nosso mestre Jefferson, tá? Vamos lá, então. Eu li em algum lugar, ou eu assisti em algum lugar, agora não me recordo, que as mulheres, né, que é claro, o alvo maior das redes sociais, por isso que tem tantos golpistas indo para cima das mulheres, né? Mas eu li em algum lugar, ou assisti um vídeo, uma entrevista em algum lugar, que agora não me recordo, que as mulheres têm uma certa dificuldade de aceitar o rompimento nas relações, né? Por que isso acontece, será? Então, a nossa especialista aqui, né, no comportamento humano, vai explicar um pouquinho para nós se isso é verídico, não é verídico, porque aqui a gente fala a verdade, né, doutora? Uhum. Então, assim, isso é verídico? Por exemplo, segundo a matéria ou a entrevista que eu acompanhei, a criança, no momento do nascimento, quando tem ali o rompimento do cordão umbilical, causa na gente mesmo um certo trauma, e a gente somatiza isso e leva para toda a vida, lá na frente acaba estourando isso? Isso é verdade ou é apenas algo aleatório? Explica um pouquinho para nós. Eu vou pautar a minha fala no estudioso de comportamento, Gabor Maté, que ele fala do apego e autenticidade. Desde que nós nascemos, ele coloca como necessidades básicas. Uhum. Desde que a gente nasce, a gente fica na relação de apego. Então, a criança, quando para ter esse apego com os cuidadores, o que ela faz? Ela tenta agradar, né? No momento que os pais repreendem ela vai para um lugar de ser a boazinha, para ela não perder esse apego, não perder essa relação de apego. E o que acontece? A criança, ela vai deixando vários traumas ao longo da história dela, por causa dessa questão, dessa necessidade que ela tem de ter o apego em alguém. Uma dependência, sim, seria talvez? Uma dependência, o apego é uma dependência. Uma dependência emocional? Dependência é uma dependência emocional. Ela quer ser vista pelo outro, ela quer ser reconhecida pelo outro. Aí ela vai para um lugar de dor, de sofrimento, porque quando ela é repreendida, ela vai para um lugar de abandono, né? E muitas crianças, elas se colocam como uma boazinha, aquela criança, porque ela não quer ser repreendida pelo outro. E daí ela fica com os traumas ao longo da vida, porque é essa criança autêntica que ela pode demonstrar a raiva dela, a angústia dela, a tristeza dela, a alegria, ela reprime. Entendeu? Entendi. Ela reprime essas emoções dela. Quando ela reprime, ela não consegue ser ela.
E no decorrer da vida, com essa somativa, vamos dizer assim, né, dos traumas, então por isso que hoje a gente percebe que tem muitas mulheres que tem o seu histórico, né, de relacionamento, que acaba se sujeitando, aceitando também aquele relacionamento tóxico, né? É porque a gente busca validação desde sempre. Desde a infância a gente busca a validação na relação com o outro. A gente não é autêntico. A gente não existe essa autenticidade na gente, de a gente ser a gente. Né? A gente é aquela coisa que eu falei no outro encontro. Eu tenho que ser para estar. E eu estou e depois eu sou. Essa troca, aí eu não sou autêntica naquilo que eu sou. Então, eu busco sempre a validação no outro. Eu vivo para o outro. E eu tenho que voltar para mim ter essa consciência de mim como pessoa, como ser humano, para mim alargar essa minha consciência, ir no lugar mais profundo da minha psique humana, para mim integrar tudo que eu sou, a minha história, para mim ter a cura, né? Desses traumas. Eu preciso ser. Então, as pessoas não são. E no mundo moderno que nós estamos vivendo, as pessoas elas fizeram essa inversão, né? Que às vezes, talvez, esse suporte, as mulheres acabam, por exemplo, jogando ou colocando, acrescentando, enfim, me corrija se estiver errado, por favor, que eu preciso ter, igual você falou no nosso primeiro episódio, inclusive quem não assistiu o primeiro episódio, vamos deixar linkado aqui na tela, assistam, gente, tá imperdível. Então as pessoas, elas acabaram jogando, por exemplo, eu preciso ter esse copo, né, essa taça, para ser aceito numa sociedade, mas uma sociedade julgadora. É porque eu sempre estou buscando aceitação, a validação no outro, o tempo todo. E quando eu faço isso, eu não sou. Eu perco a minha essência de ser pessoa no mundo. E aí que acabo eu ficando doente, deprimida, com doenças psicossomáticas, né, autoimune. Por quê? Porque eu não sou. Eu estou, eu não sou. E eu preciso voltar na minha essência, ampliar minha consciência de visão de mim como pessoa, como ser humano, e a visão do mundo que eu estou inserida, né? Isso a gente percebe muito também nas crianças, né? Na adolescência, que vai muito pela questão da aparência, da imagem, né? Querem muito, por exemplo, ter aquela roupa de marca, né? O celular da moda, porque senão acaba não sendo aceita nesse grupo, nesse vínculo. É né? uma cobrança social, é uma exigência social também. Então, eu vou pelo efeito manada. Aquilo tudo que todo mundo está usando, eu vou usar também. Por quê? Porque eu sempre quero estar inserida no grupo. Eu preciso dessa validação. Desde a infância eu busco isso. Que, né, Gabor Maté fala do apego e a autenticidade. É uma briga sempre constante, mas sempre o apego que prevalece. Porque eu não sou pessoa. Eu não coloco minhas emoções. Eu sou reprimida o tempo todo pelos meus pais, pelos cuidadores, pela professora, né? Pelo contexto na qual eu estou inserida desde a eterna infância. E aí que eu me perco na vida, né? E eu preciso voltar nessa essência de ampliar essa minha consciência de visão de mim como pessoa para mim poder vivenciar tudo que é meu, integrar tudo que é meu na minha história para eu poder superar meus traumas. Porque a própria mulher, ela é muita emoção, né? E às vezes ela acaba reprimindo essas emoções, acaba tentando ser... Porque a maioria das mulheres, tem uma pesquisa que mais de 50%, em torno de 51%, 52%, né? Das Habibits brasileiras são trabalhadoras, né? Que são ali chefe de família. Então, basicamente, são elas que estão carregando o Brasil nas costas. Vamos dizer assim, né? Então, a partir do momento que ela assumiu essa responsabilidade de ser ali a visão, né, masculina e feminina dentro de uma família, isso é uma carga muito pesada também, né? É uma cobrança também que a sociedade também joga em cima, né? Talvez, doutora, fosse aí essa questão de escape das brasileiras se interessar tanto pelos homens árabes, porque os homens árabes, eles são educados, né? Eles são criados para ser o provedor, né?
para estar à frente ali da sua família, assumir as despesas, as responsabilidades, né, da esposa ou das esposas, né, porque dentro de uma sociedade muçulmana, o árabe ele pode ter até 4 esposas, né, no Catar até 5, mas essa imagem da necessidade de ter um homem provedor ali, estando à frente disso, seria algo no interior das brasileiras, tipo, gritando, falando assim, não, assuma a rédea de você e volte a assumir o seu papel na sociedade como mulher? Será que talvez não fosse isso internamente, será? Agora fazendo aqui uma reflexão. É porque é exigido delas. Hoje a mulher ela perdeu, não falando a questão de gênero, porque ela precisa desse lado masculino, mas também do feminino. E ela, pela exigência social, ela está mais relacionada ao masculino. E ela perdeu aquela questão da doçura, da leveza da vida que ela tinha. Então, é uma questão interna dela, dessa busca, que eu digo de terceirizar a felicidade dela, né, ao outro, né, atrelar a segurança dela a outra pessoa. Né? E é preciso ela integrar essa parte feminina nela para ela poder ter um pouco menos de exigência social e integrar mais a tudo que é dela. Né? Porque a gente se perde muito de nós mesmos como mulher, como pessoa, e a gente nega muito a vida da gente, e a gente precisa integrar toda a nossa história como fazendo tudo parte da gente. Quanto mais a gente integrar tudo isso a gente, mais sentido de completude de ser pessoa no mundo a gente materializa de uma forma objetiva na nossa vida. Então a dica seria procurar fazer terapia. Exatamente. Né? Para poder trabalhar esses traumas, esses traumas que estão todos somatizados dentro de si, né? Tentar reassumir a sua posição e não ligar para a opinião alheia. Exatamente. Eu sempre falo para minhas pacientes que a coisa mais boa na vida é ser pessoa. É integrar tudo que é nosso, a nossa alma, o nosso coração, porque é isso que gera mudança, é isso que gera movimento em nós, é a aceitação, a acomodação de tudo que somos, e está tudo bem ser do nosso jeitinho. Não existe nada de errado nisso. Né? E quando a paciente vem, quando ela consegue fazer isso, ela se movimenta para a mudança. Porque nós, Júnior, nós não somos preparados na vida para dizer uma palavra tão simples, que é dizer não. Tem uma dificuldade, né, gente? O ser humano tem uma dificuldade em dizer não, né? Não, porque a gente não existe. Eu não sou essa pessoa autêntica na vida. Eu não posso expressar minhas emoções. Desde a interna infância, a gente é podada disso. E daí eu reprimo isso. Eu recebi uma paciente com 67 anos esses dias, chegando feliz da vida. Eu consegui dizer não. Gente, eu vou ficar com 67 anos para dizer, mas que bom que ela pôde falar. Não. Uma libertação, é uma libertação e liberdade. É liberdade de ser pessoa no mundo. Eu não preciso estar atrelado sempre ao outro, colocando ao outro. Eu tenho que responsabilizar eu sou livre, mais livre com a responsabilidade de ser pessoa no mundo. Ah, que lindo. Viu só, Habibti? Você não é isso que você tá achando que é, né? Vamos trabalhar isso em você, né? Com a ajuda aqui da nossa doutora nos nossos episódios. Com certeza, expressar as emoções, ser do seu jeito, validar essa pessoa linda que você é do seu jeito, porque cada pessoa é uma pessoa e aquilo que é trauma para mim não é para você, né? Aquilo que a forma que eu enxergo, né, o evento, a interpretação que eu dou, a percepção que eu dou ao evento pode ser totalmente diferente. Para ti pode ser traumático, mas para mim não. Então, do seu jeitinho, você aceitar que você é do seu jeitinho, e é tão bom ser do seu jeitinho. Não queira ser uma pessoa que você não é. Ou mudar, é libertador. Ou mudar em prol para agradar outros, né? Isso vem acontecendo muito na sociedade brasileira, né? Vem acontecendo muito. E com base nisso,
que uma querida Habibit, uma seguidora das redes sociais de nome Priscila, relatou conosco a sua experiência, o seu relacionamento com um muçulmano, tá? Como eu disse no primeiro episódio, nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe, né? Então, assim, se você está chegando agora, então já se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo, porque com certeza tem alguém que você conheça que possa estar sofrendo e que precisa dessas lindas palavras de reflexão aqui da nossa doutora Sueli, para dar aquele start, aquele pontapé inicial para poder mudar a realidade. Porque senão o tempo passa, o tempo voa, mas a poupança Beberinos não continua numa boa, não é mesmo? Então, uma seguidora das nossas redes sociais, a Priscila, de Espírito Santo, Vitória, ela relatou para nós. E também, você, a Bíblia, que me acompanha nas redes sociais e que tem alguma experiência, alguma história com romance virtual, entre em contato comigo no particular, pode relatar, a sua identidade será mantida em segredo, lembrando que Priscila é um nome fictício, porém a história é real. E com isso nós vamos contar aqui com a interpretação brilhante da Soninha, que ela vai contar exatamente o que aconteceu. A história da nossa Priscila. Então aumente o som, veja e reflita. Será que isso poderá acontecer com você ou já está acontecendo com você? Bom, meu nome é Priscila, eu sou natural do Espírito Santo, Vitória. Sou uma balconista de padaria, né, com um filho de 10 anos e uma jornada dura, né, vida de trabalhar em padaria, a gente acorda muito cedo, uma jornada intensa. E nesse tempo, né, me separei e sempre na correria. Às vezes, quando eu chegava em casa, para me distrair um pouco, eu fui às redes sociais. E nesse dia que eu estava nessa rede social, eu recebi um elogio de um homem. E aquilo me chamou muito a atenção, porque no meu dia a dia, na correria, eu não tinha nem tempo para mim, não tinha tempo, não tinha olhos para nada. A minha vida era minha casa, meu filho e meu trabalho. E assim foi. Eu aceitei o elogio, fiquei lisonjeada, né? Esse homem era um paquistanês e eu acabei que me envolvi, né, nesse papo, e esse papo durou 8 anos da minha vida. Eu fiquei 8 anos falando com esse homem. Ele era um lord, muito educado, me mandava fotos maravilhosas do lugar que ele vivia. Eu fiquei maravilhada, fiquei encantada com tudo aquilo. E nossas conversas eram muito produtivas. E eu me projetei nele para ter uma vida melhor. Né? De repente, uma oportunidade para estar saindo daquela minha vida ali, daquele meu dia a dia cansativo, né? Para poder ser feliz, realmente. Me dá uma nova oportunidade. E nas nossas conversas, eu sempre pedia para ele vir ao Brasil. Né? Questionava muito por que ele não viria para me conhecer pessoalmente. Só que ele falava que por conta do trabalho ele não poderia vir, né? E cada vez o tempo passava mais e eu cada vez mais envolvida. E chegou um ponto que eu fiquei com muito medo de perdê-lo, porque já tinham sido 8 anos da minha vida com esse relacionamento virtual. E chegou um dia que ele falou, então, por que eu não iria para o Paquistão? Por que eu não largava tudo na minha vida em Vitória e fosse para o Paquistão para conhecê-lo e, enfim, para termos um relacionamento, né, verdadeiro. Eu fiquei assim, a princípio, assustada, né? Mas, ao mesmo tempo, como estava nesse relacionamento, eu me senti muito motivada. Só que eu tinha que arrumar alguma coisa para fazer com que isso acontecesse. Porque eu tinha muito medo de perdê-lo. Porque ele me mostrava coisas maravilhosas do país. E eu via nisso a minha mudança de vida. E o que eu fiz? Eu comecei a alimentar essa mudança. Só que eu não tinha muito dinheiro. Porque o pouco que eu ganhava, eu também tinha as minhas despesas, porque eu era uma mãe solo. E o que eu fiz? Eu comecei, nesse momento, a juntar todas as minhas economias, o pouco que eu tinha. Só que era pouco ainda. Então, o que eu fiz? Eu coloquei a minha casa à venda, que era o único bem maior que eu tinha para poder
pegar essa quantia para poder estar indo viajar. E foi o que eu fiz. Eu coloquei minha casa à venda, combinei com a minha irmã de ficar com o meu filho por um tempo, porque no meu plano eu ia ver como é que era lá e depois eu voltaria para pegá-lo. E assim eu fiz. No dia 24 de junho, eu fui para o Paquistão. Juntei minhas coisas, minhas economias, já estava com tudo arrumadinho e fui encontrar com o meu Lorde. E chegando lá, porque eu fui, chegando lá que, agora voltando, porque eu estou aqui, quando eu cheguei no aeroporto, eu vou contar essa passagem, porque foi muito interessante. Cheia de sonhos, cheia de ilusões. Quando eu cheguei no aeroporto, quem estava lá? Ele estava lá, com uma moça, arrumada, assim, né? Eu achei até meio estranho ele vir me recepcionar com uma moça, mas como tudo para mim era novo, aquela viagem tinha sido muito almejada por mim. Quando eu cheguei lá, ele e a moça me recepcionaram e já foram pegando minhas bagagens, né? Ele já foi pegando minha mala, ela já foi pegando minha bolsa. Eu fiquei meio surpresa com tudo aquilo, mas enfim, eu sabia que eles tinham outras culturas e eu pensei, de repente vai ser assim, eles, né, querem me recepcionar bem e tal. Só que daí ele já falou, já me comunicou que não poderíamos ficar muito tempo, temos que ir rápido para casa, ele mais ou menos mencionou isso, porque era demorado para chegar lá. Daí eu fiquei pensando, né, porque tudo para mim era novo. E assim nós fomos. Saímos do aeroporto, eu imaginei que ia ter um carro lá esperando, não sei, na minha cabeça, né? Só que não. A gente entrou num transporte, parecia aqueles tuk-tuk, mas maior um pouco, por conta que eu tinha a minha bagagem, né? E assim nós seguimos o trajeto, com aquele tuk-tuk. Eu, ele e essa moça que era a suposta cunhada dele. Fomos, né? Eu, encantada com tudo, porque para mim tudo era novo. Só que lá no caminho, pelas tantas, assim, aquele tuk-tuk parou num vilarejo, já meio distante, assim, dos carros, ali do movimento, ali do centro, ali do movimento da cidade. Um lugar bem, assim, distante. E aquele tuk-tuk parou e eu olhei para o alto, assim, eram morros altos. Daí ele falou, agora nós vamos ter que andar. Daí eu fiquei apavorada, eu falei, meu Deus, né? Falei, como que eu vou andar? Para onde será que esse homem vai me levar? E na natureza ali, no lugarejo que a gente estava, eu não via nada daquela casa que ele me mostrava. Eu não via nada daquele lugar que ele me mostrava nas fotos. Mas o que eu ia fazer? Eu já estava lá. Eu estava lá, nesse lugar. E o que a gente fez? Fomos subindo aquele morro. Eu, ele e a suposta cunhada. Simplesmente nós subimos. Deu mais ou menos umas 2 horas de caminhada até chegarmos. Estava quase já anoitecendo. E quando a gente subiu, quase chegando já no destino ali, porque ele falou, tá quase perto, eu já não aguentava mais. Ainda bem que eles estavam segurando minhas coisas ali, mas eu estava muito apreensiva. E quando a gente chegou, eu avistei uma casa bem humilde. Uma casinha humilde, uma senhorinha na frente, com um fogareiro e uma panela nesse fogareiro. E eu olhei ao redor, eu não vi outras residências. Eu só avistei aquela casa com aquela senhora e aquele fogareiro. Né? Aí ele abriu o sorriso e falou, é aqui minha casa. Eu fiquei apavorada. Mas o que eu ia fazer? Eu já estava ali. Não tinha o que fazer. Simplesmente ele me apresentou, aquela senhora era a mãe dele. E aquela suposta panela que estava naquele fogo iria ser o nosso alimento, né? Nosso jantar ali. Eu simplesmente me deixei levar porque,
como eu disse, eu estava num lugar estranho, com pessoas, ele eu conhecia, mas virtual. A realidade que ele me mostrou não era a que eu estava vivenciando. E o que eu ia fazer? Eu tive que aceitar. E nisso, eu entrei, né? A casa não tinha nem... Ela não tinha assoalho. Era tipo uma terra batida só. Não tinha assoalho. Não tinha muitos móveis. E a cama era tipo de um tatame, era tipo de um... tipo umas palhas meio amarradas, assim, no chão. Eu me vi perdida. E como se não bastasse, né, eu aguardando, porque eu estava apaixonada por ele. E até que nesse início eu não fiquei muito... Eu estava achando tudo muito estranho, mas eu estava envolvida. Só que, para minha surpresa, na nossa primeira noite, quem dormiu conosco? A minha sogra, no nosso meio. Simplesmente ela entrou, deitou-se na cama no nosso meio e ficou ali. Eu achei aquilo... Nossa, eu achei aquilo horrível, porque eu estava pensando que, pelo menos, a nossa primeira noite eu ia ter com o meu Lorde, que eu tanto quis, depois de 8 anos nessa nossa comunicação. Enfim, eu fiquei apavorada. Dormimos, acordamos e a coisa começou a ficar pior. Lugar muito quente. Aqui no Paquistão é um lugar muito quente. E nós, como somos brasileiras, costumamos tomar nossos banhos. Às vezes 3, 4 banhos por dia. Ainda mais lá em Vitória, que é super quente. Eu costumava tomar 4 banhos ou 3 no dia. Só que aqui no Paquistão, não. E quando eu fui querer tomar meu banho, eu já fui repreendida. Por que eu ia tomar banho? Sendo que aqui, a minha sogra falou, se toma banho de 15 em 15 dias, talvez um banho no mês. Aquilo me chocou. E ela foi rude comigo. Porque ela até perguntou se eu tinha algum problema de pele, alguma coisa. Para que eu ia tomar tantos banhos por dia? Que ali não era assim, não. E eu precisei tomar banho e fui tomar banho. E o que aconteceu depois? O que aconteceu, além de toda a humilhação, por eu querer tomar um simples banho, eu fui procurar minhas roupas. Eu comprei várias coisas para trazer aqui para o Paquistão, para poder, né, me arrumar, ficar bela para o meu Lorde. Quando eu fui procurar minhas coisas, ela tinha queimado. Ela tinha queimado porque ela falou que aquelas roupas não eram roupas que eu iria usar lá. E eu questionei o meu Lorde e perguntei para ele por que a mãe dele tinha feito aquilo. Ele falou, por que não? Porque aquele tipo de roupa que eu levei, que eu trouxe para cá, não eram as roupas dignas de uma mulher muçulmana. Eu não poderia usar aquilo. E simplesmente eles me jogaram uma burca preta, era a única roupa que eu tinha. As minhas maquiagens, meus perfumes, as minhas roupas, tudo foi jogado numa fogueira. E eu fiquei sem nada. Eu fiquei completamente sem nada. E se não bastasse, eu ainda sofri um castigo, porque eu desobedeci a família, porque eu fui tomar banho. E o que aconteceu comigo? Eles me queimaram. A minha sogra me queimou com ferro de passar quente no meu braço, que eu fiquei com a cicatriz. Uau, né? História Que história. História brava, né? Pesada. Então, isto... e lembrando, claro, que a seguidora não chegou a comentar mais, né, o desfecho da vivência e da experiência dela lá, com o amor dela, né, de 8 anos. Simplesmente sumiu, não teve mais contato, né? Mas isso são casos reais, o que acontece mesmo, que vem acontecendo, né? Viu só, doutora, como que é? 8 anos num relacionamento virtual, não conseguia se desprender, não estava preparada para aprender a jogar o jogo. É que é aquilo que eu falo nas redes sociais, né? Aprender a jogar o jogo. Por isso que tem um grupo fechado exclusivo,
onde as brasileiras podem entrar, as interessadas, me procurem no privado no Instagram, que eu explico melhor como faz para entrar nesse grupo. E lá vai aprender sobre a cultura, né? A cultura árabe. Lembrando que uma confusão que tem nas redes sociais é que as brasileiras acham que paquistanês é árabe. E não é árabe, são muçulmanos. Né? São muçulmanos, mas que têm o Islã como religião, né? E tem o árabe, né? Como o seu idioma oficial. E muitas confundem muito isso e acabam se entregando, se jogando, né, doutora? Tive só 8 anos de relacionamento virtual e depois veio aquele choque de realidade. Trauma, né? Mais um trauma, né? Somado na vida dessa Habibit, né? E tu viu que a dificuldade dela de aceitação da vida que ela tinha, né? Porque eu posso buscar algo melhor para mim, mas eu preciso primeiro aceitar. Viktor Frankl fala da tríade trágica. Ele fala que a tríade trágica é o sofrimento, a culpa e a morte. E é universal. Todos vão passar por esses estados, né, de sofrimento. E a gente pode buscar um sentido de vida até na dor, até no sofrimento, até diante da morte. A gente pode buscar um sentido de vida para a gente. E essa aceitação de que isso faz parte da vida da gente, o sofrimento faz parte. Aí a gente não aceita, na vida a gente rejeita o sofrimento. E a gente sempre pode transformar essa tragédia como um triunfo para a gente. A gente pode trazer, fazer do sofrimento um sentido maior e transcender para uma compreensão de visão de mundo e de pessoa, né? Então, a questão de não aceitar, né? Não acolher a minha história, a minha vida e ir buscar. Daí eu arrisco mais quando eu não aceito a minha vida, eu não aceito a minha história. E eu preciso ser essa pessoa, eu preciso saber me expressar, mostrar minhas emoções, os meus sentimentos, para ser reconhecida também, até pelo outro, né? Porque daí eu me coloco nas mãos dos outros quando eu não reconheço essas emoções e esses sentimentos em mim. Então, eu preciso validar isso em mim, preciso aceitar a minha história, a minha vida, para eu não ir buscar sempre no outro, aquilo que falta em mim. Né? Porque Viktor Frankl fala do vazio existencial, né? O vazio existencial é quando você não tem um sentido de vida. E é preciso buscar um sentido de vida, e o sentido de vida é para você, né? Não está atrelado ao outro, né? O sentido de vida. O sentido de vida é você que tem que buscar. Né? Colocar os objetivos, né? Os sonhos, né? O que deseja alcançar, realizar, né? E agora também voltando, né? Falando como Sônia mesmo, né? Eu vi bem o que a doutora explicou. Ela projetou no outro uma mudança de vida. Ela estava vendo uma oportunidade de crescimento, de uma melhor no outro. Então, por isso que ela já estava envolvida emocionalmente. Só que também ela queria uma mudança para a vida dela. Mas ela não projetou nela, ela projetou nele. Então, é isso que às vezes eu penso e é isso que às vezes acontece. A mulher, às vezes, ela se anula atrás do outro. Porque o meu marido, ela não fala dela. Meu marido é médico, meu marido é estudioso em tal coisa, o meu marido é um engenheiro. Ela não se coloca ela. Ela é uma sombra, às vezes, do seu companheiro. Dele. E por isso que eu falo bastante, né? Inclusive, o meu Instagram é shakeflix.oficial. Então, se você está interessado em fazer parte do grupo, em querer aprender sobre a cultura, porque a partir do momento que você aprende e passa a entender sobre uma determinada cultura, nesse caso a cultura árabe, você já consegue pegar ali as nuances daquilo que é permitido, o que é certo, aquilo que não é certo, né? Dentro de um comportamento de alguém. Então, existem sinais, né? Tem aquele ditado, né? Não direi nada, mas haverão sinais, né? Então, esses sinais ficam nítidos. Então, faça assim como mais de 1.500 Habibits que já passaram para o meu grupo. Para saber mais, só me procurar no Instagram.
E falando nisso de sinais, né? Começamos a nossa conversa dizendo que o Brasil é só para os fortes, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Você já deve ter percebido nas redes sociais e também na mídia tradicional sobre o sequestro relâmpago contra as mulheres, né? Mais uma vez, as mulheres acabam se tornando o quê? Alvo, né? De golpes. Geralmente, aquele sequestro relâmpago acontece em estacionamentos, em estabelecimentos comerciais, em shopping center, enfim. Quando ela pega desprevenida e acaba acontecendo N coisas. Agora, como que a mulher ela pode se proteger, né? Além de reforçar o psicológico, além de estudar sobre a cultura pelo qual está se envolvendo, aprender a se conhecer e conhecer o comportamento, a mentalidade masculina, como que ela vai se proteger fisicamente? É importante nos dias de hoje, né? Para isso, nós contamos aqui com a presença do mestre em artes marciais, karatê, nosso mestre Jefferson. Ele vai explicar, dando dicas de como primeiro identificar e como se portar, né? Em cima desta situação. Bom, claro que o óbvio é não reaja, não é mesmo? É o princípio básico. Mas o mestre Jefferson vai explicar para nós aqui um pouco a respeito de como agir se isso vir a acontecer com vocês. Já compartilhe esse vídeo, porque com certeza, próximo a você, tem alguém que já passou por isto, acabou somatizando esse trauma de um sequestro relâmpago, ou pode vir a acontecer. Ninguém está livre disso. Não é mesmo, mestre? Seja bem-vindo ao Shake Fix. Na verdade, qualquer pessoa está propensa a ser sequestrada. Em qualquer lugar. Pode ser no estacionamento do shopping, no estacionamento do mercado. Qualquer pessoa, tanto homem quanto mulher. Mas a gente precisa tomar um certo cuidado com as coisas que a gente faz. Não estou dizendo que eu sou responsável pelas coisas que estão acontecendo comigo. Uhum. Nem que as mulheres são responsáveis pelas coisas que estão acontecendo com ela. Uhum. Mas, hoje em dia, como a gente tem aquela questão de sempre vou sair de casa, vou postar uma foto, tô indo para tal lugar. Uhum. Eu vou fazer uma corrida. Eu sou professor de educação física, e eu sempre incentivo as pessoas a praticarem esportes. Uhum. Eu não consigo ir pra academia. Vai no parque, faz uma corrida. Mas necessariamente você tem que postar a foto no parque, dizendo que você está no parque. Marcando o parque como um local que você vai constantemente. Em tempo real, né? Exatamente. Inevitavelmente você acaba virando um tipo de alvo. Uhum. É bom a gente fazer atividade física, é ótimo. É a melhor coisa do mundo. Você praticar uma atividade física e se sentir bem depois disso. Uhum. Mas, quando você posta uma foto dizendo, por exemplo, Parque Bacaxiri. Amanhã você vai, Parque Bacaxiri. Depois de amanhã, Parque Bacaxiri. Em uma semana tem alguém te esperando. Sempre à espreita ali, né? Acompanhando a sua rotina. Exatamente. Em uma semana tem alguém te esperando. Pô, o pessoal postou várias fotos, perfil de Instagram aberto, público, qualquer um pode ver. Uhum. Inclusive, nós, falo eu e minha esposa, já fomos alvos de paquistaneses, enfim. Golpistas. Golpistas. Não generalizando, né? Já fomos alvos. Existe boa, claro, nesses países, né? Mas existe, né, essa parcela, né? Já entraram no nosso Instagram mandando mensagenzinha romântica, que nem a Priscila citou, né? Mandando mensagenzinha romântica, não para mim, para minha esposa. Uhum. A gente começou a analisar, a gente começou a pesquisar. Isso aqui não existe, isso aqui não existe, isso aqui não existe. Começamos a ver fotos. Hoje em dia, se você posta uma foto, só uma foto, no Instagram, uma pessoa com um mínimo de conhecimento em informática, ela consegue identificar onde você está pela foto. Só pela foto, não precisa nem ter a descrição. Uhum. Só pela foto. Ela consegue pesquisar a imagem, faz uma análise do plano de fundo e consegue identificar onde você está. Hoje no Google, né, é possível, né? Você consegue descobrir qual é a marca da roupa que você está usando, tirando o print e jogando no Google lá, ele já fala. Exatamente. Essa roupa é da marca tal, você encontra. Agora está um pouco pior porque tem a tal da inteligência artificial, que ajuda muito a gente. É uma ferramenta sensacional. Só que nas mãos da pessoa errada vai causar um problema sério.
né? E digamos assim, uma brasileira, né? Uma Habibti brasileira que está no shopping. Vamos simular aqui uma situação, né? Que já apareceu também nas redes sociais, bastante. Ela foi no supermercado, por exemplo, no shopping, né? E saiu, mas ela não se atentou em olhar ao seu redor que possa ter algum movimento suspeito. Porque muitas vezes a pessoa está dentro de um outro carro, né? Sim. Então, é impossível você ali, às vezes feliz porque acabou de fazer uma compra, né? Ou está saindo do supermercado, está preocupado em tirar as compras e colocar dentro do carro, né? Mas não percebe nesses detalhes. Então, uma dica seria observar o ambiente que você está naquele momento, isso? Sim. Viu algum movimento suspeito? Deixa a compra lá, solta a compra e vai buscar ajuda de um segurança. Como diz aquele velho ditado, dá uma migué, faz de conta que você esqueceu alguma coisa, volta para dentro do mercado, procura um segurança. Uma dica bem importante, sempre que, principalmente vocês mulheres, vai sair de casa, utiliza o teu GPS e compartilha o local quando você está com alguém de confiança. Ótima dica, hein? Com família, com amigo. Compartilha com alguém. Uhum. Vou pegar um Uber. Tem um item de segurança do Uber que você consegue compartilhar a rota que você está fazendo com alguém. Uhum. Inclusive, agora há pouco, saindo da minha casa, junto com a minha esposa para vir para cá, entrei no Uber e compartilhei a rota com os membros da minha família. Eles sabem exatamente da onde nós partimos e aonde nós chegamos. Uhum. Eles sabem exatamente. Isso é para todo mundo, não é só para mulher. Confiar nos seus instintos. Você percebeu que tem alguma coisa, principalmente mulher. Mulher tem um sentimento mais aguçado que o homem. Uhum. Sexto sentido, né? Exatamente. A mulher tem o seu sentido. Você sentiu, putz, deu aquele arrepiozinho, percebeu aquela coisa estranha? Muda. Muda. Precisa mudar. Precisa mudar rápido. Dentro do karatê, a gente sempre trabalha, eu sempre trabalho com os meus alunos, com os meus companheiros de treino, uma coisa chamada Zanshin. Uhum. O Zanshin, traduzindo do japonês para o português, significa espírito de alerta. Ó. Eu estou fazendo alguma coisa. Eu estou prestando atenção nessa coisa. Eu estou focado nessa coisa. Uhum. Mas eu preciso também ter meus olhos abertos para tudo que está acontecendo ao meu redor. Uhum. Então, por exemplo, eu estou olhando aqui para você agora. E eu estou vendo aqui na minha esquerda o Paulo, sentado ao lado da minha esposa. Uhum. Eu já sabia que eles estavam ali. Mas eu estou vendo uma outra pessoa aqui que acabou de colocar a mão na cabeça e abaixou o braço. Enquanto eu estou olhando para você. Então essa técnica que você falou agora é que me veio na minha mente agora a cena de um filme, o Karate Kid. Sim. Que tem, como que é o nome? Como que é dito assim? Desculpe a minha ignorância. O professor, Sr. Miyagi. o Sr. Miyagi, que estava ensinando a ele, vendou os olhos, né? Que seria para estimular esse sentido, vamos dizer assim, para poder perceber o que está ao redor. Exatamente. A vibração energética, alguma coisa nesse sentido também, para poder ter uma visão 360 graus. Sim. Então o Karatê ajuda bastante nisso, então? Ajuda. Ajuda. Por exemplo, o Paulo acabou de coçar o nariz. Certo? Então, assim... Interessante, é um tipo faça um Karatê. É um tipo de percepção que a gente pode aprimorar. A gente pode aprimorar isso ao longo do tempo. Uhum. E não falo somente do Karatê. Qualquer outro tipo de arte marcial vai te dar uma percepção melhor, uma percepção espacial melhor. Uhum. Uma percepção espacial. Só que a gente precisa também aprender a ver mais. Uhum. Hoje em dia, o celular deixou a gente um pouco Bitolados. focado numa coisa só. Uhum. É no automatismo, né? A gente Exatamente. vive no automatismo. Vive E da no forma que você automatismo. está falando, é uma consciência ativa, Sim, consciente, né? exatamente. Prestar Exatamente. atenção. Ficar ligado, prestando atenção. Ficar ligado, prestando atenção em tudo. Tudo. Mas esse prestar atenção, ficar ligado, não pode... Claro que com o auxílio de um profissional, né? Um professor, Sim. vai trabalhar isso nos alunos, né? Mas esse ficar sempre alerta não é para transformar isso numa neura, por exemplo. Não, Ficar aquela não. coisa... Não Sai de é pra- casa, não é parece pra que tem medo até transformar na numa neura. sombra. Não né? é para transformar numa neura. Eu sou uma pessoa desconfiada por natureza. Uhum. Eu sou uma pessoa desconfiada por natureza. Eu ando na rua, não fico com o meu celular na mão. Às vezes eu coloco um fone de ouvido, mas eu coloco de um lado só, o outro lado fica livre. Uhum. Pra eu conseguir ouvir o que está se passando ao meu redor. Uhum. Eu não sei se a qualquer momento alguém vai chegar perto de mim. Uhum. Vai se aproximar sorrateiramente e tentar fazer alguma coisa comigo. Uhum.
E não andar na rua só olhando pra frente. Olha pro lado, olha pro outro. De repente você percebeu alguma coisa diferente, entra numa loja. Uhum. A mamãe sempre dizia assim, ó, quando eu ia ao banco, né? Antigamente não é que nem hoje, né? Mas a mamãe sempre falava Bem assim. diferente. É, bem diferente. Hoje tem aplicativo, né? Você faz tudo pelo Sim. celular. Mas antigamente, que não tinha tecnologia, a mamãe falava assim: vá pagar uma conta, mas entre por uma. Procure uma agência que tenha 2 portas. Então você entra por uma porta e sai pela outra. Não saia pela mesma porta. Olha só, visão de mamãe, hein? Visão de mamãe. Então entra por uma porta e sai pela outra. Porque se tiver alguém ali próximo na mediação com segundas intenções, você não, né? Não terá maiores problemas. Sim. Então, digamos assim, mestre, digamos que a mulher, ela percebeu o perigo, ela foi abordada, mas ela tem noção de artes marciais. E ela percebeu, que daí ela assume o quê? A razão, né? Sim. A emoção, ela deixa Exatamente, ela deixa a emoção de lado. de lado. Então, ela usa a razão Precisa para... aprender a deixar um pouquinho a emoção de lado e agir com mais razão. A pessoa já se aproximou, ela já te abordou, já encostou em você, percebeu que a pessoa pode estar armada, entrega tudo que tem. Os bens materiais a gente recupera. A vida já são outros 500. E percebeu, digamos que ela já está num estágio avançado, né? No karatê ou alguma arte marcial. Percebeu que a pessoa ali está sozinha, mas ela não está armada. Ela só fez ali, deu a voz de assalto ali, verbalmente, né? Tem alguma técnica que ela possa fazer? Por exemplo, dar uma cotovelada nele em algum ponto. Existe algum ponto físico que ela possa neutralizar ele, pelo menos ganhar alguns segundos ou até mesmo um minuto para ela conseguir pensar e fugir? Existem vários. Existem vários pontos vitais e não vitais, onde a mulher pode de repente golpear, acertar, que vai dar algum tempo de vantagem para ela. Então, por exemplo, parafraseando o mestre Terry Silver no Karate Kid 3. Se o seu adversário não enxerga, ele não pode lutar. Ó, interessante. Interessante. Se o seu adversário não respira, ele não pode lutar. Bem, é boa observação. Então, são duas observações interessantes. Os olhos, se você privar a pessoa desse sentido, ela vai ficar perdida. Para uma pessoa que enxerga bem, você privar ela momentaneamente desse sentido, da visão, ela não vai saber o que fazer. E se você privar uma pessoa que tem um fluxo respiratório ótimo, se você privar ela por alguns segundos da respiração, ela também não vai saber o que fazer. Então, como que eu posso privar essa pessoa da respiração? Eu posso, por exemplo, acertar o nariz dela. Como seria daí no caso? Com essa Gordinho da mão, como a gente fala, o gordinho da mão de baixo para cima nas narinas, vai causar 2 sensações desconfortáveis para uma pessoa. A primeira é aquela ardência nas narinas. E a segunda, a pessoa vai lacrimejar. Automaticamente. De baixo para cima. De baixo para cima, ela vai lacrimejar. Mas entendam, somente façam isso se vocês tiverem certeza de que vocês têm condições e que o seu oponente, o seu agressor não esteja armado. É, importante. Tá? Porque Pelo amor de Deus, eu não tô falando para vocês saírem fazendo isso por aí. Tá? Sempre com auxílio, orientação de um profissional que tem ali uma faixa já específica. A partir de qual faixa do karatê que a pessoa, que a gente pode falar assim, ela já está, não pronta, mas ela já está apta para poder se proteger. Começar a se defender, pelo menos, assim. A partir de qual faixa? A faixa no karatê, ela é um sistema de graduação, vamos dizer, que para a pessoa identificar o grau de conhecimento dela. Mas, por exemplo, eu conheço um rapaz, ele treinou comigo durante acho que uns 7 ou 8 anos. E ele trocou de faixa uma única vez. Ele trocou de faixa uma única vez. E era difícil ganhar do cara. Olha. Então é técnica, então. Era difícil ganhar do cara. Falando esportivamente falando. Um cara forte, na minha altura mais ou menos. Inclusive a gente até compartilhou uma categoria algumas vezes. Só que por conta da graduação, como eu já era mais avançado que ele, mais graduado que ele, a gente acaba não caindo na mesma categoria. Mas dentro do dojo era difícil você ganhar do cara. E ele trocou de faixa uma vez. Eu era faixa marrom, ele era faixa vermelha ainda.
Então é técnica. Era faixa marrom, quase indo pra faixa preta, ele era faixa vermelha ainda. Uhum, E era difícil alguém na região onde a gente morava que ganhasse dele numa competição. uhum. Então, a cor da faixa, ela não vai dizer se você é bom ou não. Importante. Ela não vai dizer, pô, você tá apto para entrar num lugar ali e fazer horrores. Uhum. Por isso da importância de um auxílio e acompanhamento de Vai depender de um profissional. do tanto que você se dedicou para aquilo. Uhum, Por exemplo, esse faixa vermelha. Era um cara extremamente dedicado, extremamente focado. uhum, Ele não fazia exame de graduação. Participava de competição, não fazia exame de graduação. uhum, E lutava muito. uhum. Bem, mestre Jefferson, mas assim, para desarmar uma pessoa, tem diferenças de uma arma branca para uma arma de fogo? No caso, tem para a pessoa, para se colocar, para desarmar, tem que ter a técnica, tem que ter toda aquela Tem que ter a preparação, técnica. mas a arma branca é uma coisa, a arma de fogo, que é mais rápida ali, também Sim, é outra. o que a gente sempre fala normalmente é que assim, uma pessoa munida de uma arma de fogo, ela não vai se aproximar de você. Ela vai manter a distância. Até mesmo para poder. Exatamente. Né? Uma pessoa munida com uma arma branca, inevitavelmente, ela tem que se aproximar de você. Uhum, Um canivete, uma faca, ela tem que se aproximar de você. Senão, a abordagem dela não faz efeito. E para uma arma de fogo, é mais perigoso uma pessoa a longa distância do que uma pessoa a curta distância. uhum. E de longe a pessoa atira e acabou. Então, que nem hoje, além de estudar, né, gente? É estudar. O segredo é estudar. É sempre buscar as informações com pessoas legais, profissionais, né? Reforçar o psicológico, não é mesmo? O que você tem a dizer, mestre, então, para quem se interessou? Né? Qual seria o princípio inicial de uma arte marcial? Vontade. Claro, vontade. Óbvio que a gente, assim, vamos supor, eu não sei nada de arte marcial e tu pretendo, né? Colocar nas minhas atividades karatê, defesa pessoal. Mas não é entrar na escola de karatê, o Krav Maga, entre outras artes marciais, e sair batendo pra todo mundo aí, achar que é que é o dono da razão e da verdade. A arte marcial ela não foi criada com o intuito de simplesmente você agredir alguém. Ela foi criada com o outro intuito, Uhum, de autoproteção. Mas essa autoproteção, ela tem uma linha muito tênue uhum, entre você se colocar em risco e você evitar o risco. uhum. A ideia da arte marcial é você evitar o risco, não se colocar em risco para você poder saber o que fazer. Entendeu? Evitar o risco. Entendeu? Essa é a dica. Então, como eu falei lá no começo, as coisas que a gente faz hoje, em algum ponto, ela vai acabar colocando a gente em risco. O que eu posso fazer para evitar isso? Uhum, Evitar a exposição desnecessária, confiar nos instintos, como eu falei anteriormente. uhum. Putz, não tô sentindo legal. Tô sentindo uma vibe meio estranha. Não faça. Não vá. Não vai. Diga não. Diga não. Diga não. Diga não. Exatamente, pegando o gancho que a Sueli falou no começo, diga não. Tem um filme de 2008 com o Jim Carrey. O nome do filme é Sim, Senhor. Uhum, Ele era um cara que dizia não pra tudo. uhum, Ele participou de um curso, de uma palestra uma vez lá. E a pessoa que estava dando essa palestra incentivava as pessoas a dizerem sim pra tudo. uhum. E de repente ele começou a experimentar coisas que ele nunca tinha visto na vida. Ó, Andar de vendo? moto, fazer passeio de balão, beber, usar droga. Não é isso que é pra fazer. uhum. Não é isso que é pra fazer. É pra você escolher aquilo que você quer fazer. É. Escolher com sabedoria, com consciência. A natureza é sábia, né? Quando for necessário falar não, é pra falar não. Não. A natureza é sábia, né? Sim, O ser humano tem é esse pra falar instinto. não. E não é só na rua. Para as mulheres casadas, aprendam a falar não pro seu marido também. Uhum. Uhum. Aprendam a falar não pro seu marido também. Pro seu marido, pro seu filho. Não faz parte, né? Faz parte. Faz parte do processo. As crianças, mudando um pouquinho o foco agora, as crianças elas precisam de limites. E elas adoram quando você dá um pouquinho de limite para ela. Uhum, Ela sabe que ela não pode fazer tudo. E mesmo que ela queira, ela não pode fazer tudo. uhum, Como dizia minha mãe, um ditado que minha mãe costumava falar para mim quando eu era mais novo, tudo posso, mas nem tudo me convém.
Ó, anotaram? Exatamente. Volta o vídeo aí e anota essa frase. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Viu que interessante? Será que eu devo sair para correr hoje no parque e postar aquela foto lá? Eu faço as minhas atividades A quase que necessidade, né? diariamente. A necessidade de ficar se mostrando na internet. O brasileiro tem muito isso, né? Tem. Muita, Brasileiro tem aquela isso. necessidade da aprovação, né? Eu vou pro parque, treino feito, treino pago. Posta lá, marca lá, Parque Bacaxiri. Eu vou pra academia, treino concluído. Tira foto na frente do espelho, olha que legal, marca o nome da academia. Provavelmente a pessoa vai saber, às vezes a pessoa posta em Uhum. tempo real. É, Se a pessoa postou em tempo real, a pessoa que tá em casa, que tá mexendo no celular, vai ver lá, ó. é. Ah, faz uma hora atrás ela tava na academia. Então agora ela já deve estar se deslocando para algum outro lugar. Sabe onde é a academia, procura uma rota. Faça igual as blogueirinhas. O segredo das blogueirinhas é, elas vão num restaurante, enfim, no ambiente, elas gravam, não em tempo real nas redes sociais, e depois, quando elas estão Postam quilômetros horas, de dias distância, depois. ela posta dando a entender que ela está naquele local. Já aconteceu até com uma amiga minha próxima que ela postou que estava jantando no restaurante e uma pessoa mal intencionada, seguidor, foi até o restaurante naquele momento, quando assistiu os stories, para ver se ela estava lá. E aí ela não estava mais lá. Ela já estava horas de distância, né? Minha esposa e eu costumamos fazer isso. Às vezes a gente vai para determinado lugar, a gente tira foto, a gente faz vídeo e tal. E acho que foi em 2023. Nós fomos para São Paulo no show do Iron Maiden. A gente foi, a gente curtiu, a gente tirou foto e tal. A gente postou os vídeos e as fotos que a gente tirou lá quase um mês depois. Então, vendo só? Quase um mês depois. É o segredo. Tipo, quem conhecia a gente mais de perto, acho que você estava perto da gente, sabia que a gente tinha ido para São Paulo para assistir o show. Uhum. Quem não sabia, quem não estava perto da gente... Acreditou. Né? Acreditou talvez. Pô, vocês estão em São Paulo, vocês estão no show do Iron Maiden? Tá, não, nós não estamos. Isso aqui faz um mês. Faz um mês. Tá vendo? Então o segredo aqui do nosso mestre é dicas, né, importantes Se proteger. de se proteger. Se proteger. Eu tenho uma lista de dicas que eu posso dar para vocês aqui, porque tem Teremos 30 itens. teremos mais A gente- episódios. exatamente. Mais a gente vai ter episódios outros para episódios. você falar a gente vai ter bastante. outros episódios. E mudança de comportamento, né? Mudança de comportamento. Vitor Frank fala numa frase dele que tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Olha Frase só. perfeita. Que show, viu? Bem. Então, assim, como praticante de arte marcial, tem muita gente hoje em dia que acaba se espelhando no que vê numa rede social, que vê no YouTube, especificamente falando em atividade física. Uhum. Eu quero fazer uma atividade física, eu vou procurar tal blogueiro. Não, gente, procura um profissional de educação física qualificado, com a carteirinha do CREF ativa. Uhum. Hoje em dia é uma determinação do CREF que o profissional de educação física mantenha no teu perfil particular e ou profissional o número do teu CREF. Uhum. Então, se você olhar lá no meu perfil do Instagram, você vai ver lá que tem o número do meu CREF. Falando nisso, CREF é o Conselho Regional de Educação Física. falando, Tá lá. nisso falando nisso, aqui na tela, embaixo, já está aparecendo o arroba, né, de cada participante aqui no nosso Shakeflix, né? Precisou tirar alguma dúvida, siga os nossos participantes, a doutora, né, a Sueli, também no Instagram. Tire informações com ela. Ela posta também bastante conteúdos, né, doutora, a respeito. O mestre aqui, o Jefferson, também no Instagram, nas redes sociais. Até mesmo a Sônia, né? Também posta bastante coisa. Então, sigam eles nas redes sociais para vocês acompanharem e tirar dúvida, né? Ficou interessado, às vezes o mestre Jefferson saiba qual escola indicar, né? Sim, com certeza. Até mesmo ele, se você estiver em Curitiba, até mesmo ele pode ser aí seu tutor, né? Seu mestre. E bora evoluir, né, gente? Sim. Bora evoluir. Outra coisa, agora para artes marciais, voltado para artes marciais e defesa pessoal, não fiquem assistindo vídeo na internet achando que você vai fazer aquilo. É. Assistir um vídeu na internet e falar, eu consigo fazer isso. Ou você vai se machucar, ou você vai machucar alguém, ou então Não vai dar boa. não vai servir. Não vai dar bom. Na hora da situação, teu corpo não está preparado para aquilo. Você tem que vivenciar aquilo, você tem que procurar um profissional de artes marciais, de defesa pessoal e treinar, treinar, treinar. Como a gente sempre diz, a repetição leva à perfeição. Ó, mais uma dica, hein?
A repetição leva à perfeição. E paciência, né? Paciência, o processo Porque a não é curto. repetição leva à perfeição, precisa de paciência, né, O doutora? processo não é Exatamente, curto. você não é produto das circunstâncias, mas sim Exatamente. é produto das suas escolhas e suas decisões, segundo Viktor Frankl. Né? É. Exatamente. E com essa mensagem maravilhosa do nosso segundo episódio, lembrando que nós teremos muitos outros, esse assunto aqui rende para falar muito mais. O mestre Jefferson vai trazer outras dicas que ele separou, então não perca, já se inscreva aqui no canal, dê seu joinha, compartilhe esse vídeo para geral, porque com certeza alguém vai precisar ouvir essas palavras de conforto e palavras amiga, né? Então, nesse episódio, eu quero agradecer a sua audiência, a sua participação aqui no nosso Shakeflix. Já nos siga nas redes sociais. Obrigado, mestre, pela participação, né? Sempre à Teremos disposição. outras, acompanhem. Obrigado, Soninha, pela brilhante participação e Eu que representando uma seguidora das redes sociais. Obrigado, doutora Sueli. Obrigada, eu que agradeço. Tá? E fique ligadinho que em breve nós teremos aí outro episódio. Não nos abandone, porque nós não iremos te abandonar. Evolução, não é mesmo? Ok. Evoluir. Até a próxima.